Boa noite, meu Evan Campinho. Graça e paz, amém. Você está feliz? Costumo dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com você. Para você que não me conhece, eu me chamo Luiz Eduardo, sou casado com a Isabel. Somos pais do Mateus e do Estevão. Mateus tem 2 anos e meio, Estevão 1 ano. E juntos compomos o presbitério local, a mesa de governo do Evan Campinas. Pastoreamos hoje algumas áreas específicas da igreja, como os jovens e adolescentes, a comunicação, a produção, a formação de novos líderes de ministérios. E estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui desde ontem, passando um calorzinho com vocês. Quem aqui está sentindo muito calor aí? Aleluia, né? Quem prefere o frio? E ontem estávamos aqui com os jovens, adolescentes, os juniores, falando sobre identidade na perspectiva do ser plural. Porque Deus nos cria no individual para vivermos uma vida no coletivo. Aquilo que Deus tem para nós não tem a ver com o nosso chamado, não tem a ver com a nossa missão, por mais que isso é muito propagado no nosso meio, mas tem a ver com o chamado do corpo de Cristo, o chamado da igreja de Cristo, o chamado do povo de Deus, o chamado, a missão da igreja sobre a face da terra. A questão é que, por muito pensarmos no individual, muitas vezes esquecemos do coletivo. Você já parou para pensar que somos tentados a amar muito a Deus e muito amor por Deus. Amamos esse ambiente de glória, mas temos cada vez mais dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. Temos cada vez mais dificuldade de amar aquilo que Deus ama, que são as pessoas. Hoje em dia, dar carona e sair 10 minutos da sua rota está cada vez mais difícil, porque o seu tempo é tão precioso. Estamos todos querendo fazer o próximo 6 em 7, virar milionários, ganhar dinheiro, viajar por vários países, e todas essas coisas elas são listas. Mas parece que Deus está nos empurrando para um novo de novo, para um lugar das velhas obras, a partir de uma mente renovada. Parece que Deus está nos empurrando para aquele lugar onde nós não tínhamos talvez tanta experiência, mas tínhamos um coração ardendo, onde canções moldavam os nossos dias, onde canções reverberavam dentro de nós, e era apenas um erguer das mãos que parecia que Deus estava ali. Sabe, Deus não deixou de estar aqui. A questão é que Ele está voltando eu e você para um lugar dentro de nós mesmos. Sabe, quando Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai para a tua parentela. Essa palavra sai de um lugar e vai para o outro. No original ela é lech lechá, que é Deus dizendo para Abraão: Abraão, para o lugar que eu quero te levar, tu vais ter que sair não apenas de um lugar geográfico, mas tu vai ter que sair de ti para ti mesmo. Sai de ti, onde você está hoje, com as suas, os seus emaranhados, os seus medos, as suas condenações, e vai para um novo lugar dentro de ti mesmo, onde eu estou te encontrando, e onde a minha palavra sobre você é o que rege a sua vida, onde não é a sua conta bancária, onde não é a sua experiência, onde não é o quanto você sabe ou não sabe, o quanto você é bem politicamente ou não, mas é toda a palavra de Deus sobre você, porque Deus ele não é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir toda a boa obra que Ele falou sobre a sua vida. Sabe, é você se lembrar dos dias da sua adolescência, onde aquela irmã do coque vinha, profetizava algo e aquilo gritava dentro de você. É você lembrar dos dias no teu quarto que tu pegava a palavra de Deus e parecia que as palavras saltavam como 3D, dos dias que você estava no sofá e de repente você tinha uma visão de pessoas sendo tocadas, de graça fluindo, de mistérios acontecendo, e hoje você olha para uma vida meio pacata, e você fala: Deus, você errou. Deus está dizendo para nós: eu não errei, porque eu não sou bom em prometer, eu sou bom em cumprir. Por isso estamos sendo chamados para esse novo de novo, um novo de novo, as coisas novas de Deus, a partir de uma nova mente em Deus. É isso que Deus está fazendo no nosso meio. Quem estava aqui ontem, lembra que eu falei sobre o Espírito, de ser um só Espírito, um só Deus, um só corpo, uma só fé, uma só igreja. Obrigado, minha irmã. E nós falamos ontem à noite sobre o novo de novo. Agora há pouco o pastor Rodrigo estava falando aqui de novo, porque, irmãos, o Espírito ele comunica a mesma coisa em todos os lugares.
A questão é que Ele está levando todos nós à plena estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Podemos ter homens referências, mas os nossos olhos eles estão fixos em um homem, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós dedicamos a nossa vida à audiência de um só homem, aquele que pode satisfazer os anseios do nosso coração, porque a nossa alma está clamando por um lugar de relação com aquele que nos criou. Será que você pode fechar os seus olhos e erguer as suas mãos e dizer: Senhor, glorifica Cristo em mim, glorifica Cristo em mim, me dê a mente de Cristo, me dê a vida de Cristo, eu quero crescer nessa vida. Vamos lá, Mevan Campinho. Será que você pode elogiar o seu Deus onde você está? Antes de nós entrarmos nessa palavra dessa noite, será que você pode alargar o seu ser interior e dizer: Deus, enche tudo em todos. Espírito, enche tudo em todos. Nós deixamos que o Senhor alargue as tendas e firme as estacas, mas enche toda a casa de novo. Senhor, nós ainda queremos ver os sacerdotes não tendo nada para dizer a não ser santo. Senhor, ainda nós clamamos por aquilo que nós ouvimos, não só histórias de um avivamento, mas de que veremos o avivamento, de que seremos um povo sem face, mas com face de cruz, de que seremos um celeiro de missões. Deus, alinha-nos a tua verdade, alinha-nos a tua palavra sobre nós, alinha-nos a tua rema, alinha-nos a tua vida. Envia os seus anjos aqui, Senhor, para que venham desentulhar os poços e agitar as águas, porque o teu Espírito é a nossa esperança. Vamos lá, Mevan Campinho. É esse o ambiente da glória, onde você não precisa que alguém te toque. Comece a ser curado aí onde você está. Corpo, receba vida. Câncer, vai embora. Renite, sinusite, saia agora. Pecados sejam perdoados agora em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, a realidade do céu sobre nós. Vamos lá, não se desfoque, não se distraia. Você que ora em outras línguas, vamos por mais uns 2 minutos. A pedra na qual a gente repousa a nossa cabeça e vemos os céus abertos como anjos descendo e subindo. Cristo é a nossa pedra. Abre os olhos da tua fé. Tem anjos nesse lugar. Apenas seja tocado. Apenas receba dessa vida onde você está. Laços de iniquidade quebrados agora em nome de Jesus. Raízes de adultério, raízes de falências absorvidos por essa graça agora em nome de Jesus. Vamos, Mevan Campinho, você pode subir um pouquinho mais alto. Deixa essa graça te absorver onde você está. Deixa essa graça te preencher onde você está. Porque há um só cabeça, há um só Cristo, há um só Redentor em todos e sobre todos. Cresça a sua verdade em nós, Senhor. Você que tem sofrido com gastrite, seja curado agora. Você que tem sofrido com dores abdominais, receba a cura no teu estômago agora. Eu abençoo a tua flora intestinal com sinais do reino dos céus. Isso, mais Deus, mais do teu toque, Senhor, mais do toque dos seus anjos, mais do toque que nenhum homem pode dar.
declaramos: aumenta a tua fome, porque Ele vai corresponder à tua fome. Aumenta a tua expectativa, porque Ele vai responder à tua expectativa. Como aquela mulher do fluxo de sangue entra no meio da multidão e toca na orla das vestes dele, porque tem virtude saindo de Cristo aqui nessa noite. Você não precisa de muitas coisas. Às vezes você só precisa de erguer as suas mãos e dizer: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Seja manifesta a tua glória aqui, Senhor. Queremos comer do teu corpo, porque a tua carne é uma verdadeira comida e o teu sangue é uma verdadeira bebida. Nos assentamos para comer de Ti nessa noite. A realidade do céu sobre nós. Pessoas que entraram aqui sofrendo ataques de pânico. Essa graça que te tocou não foi apenas uma esperança de algo bom te tocando. Deus te livrou das crises de pânico na sua vida. Você vai sair daqui livre, porque foi o toque do Cristo que te tocou. Pessoas que entraram com crises de ansiedade, que no meio do louvor e da palavra de oferta estavam como que ansiosos no seu coração. Eu sinto que Deus tocou você com virtude. Você pode olhar aí dentro, aquela palpitação não está mais, não é? O reino dos céus te tocou. Nesse reino não existe divórcio, nesse reino não existe falência, nesse reino não existe pobreza, nesse reino não existe adultério, não existe pecado, nesse reino não existe enfermidades, nesse reino é a realidade de que Ele tomou tudo sobre si e nos deu uma nova realidade, e é nesse reino que nós adentramos como Paulo. Eleva-nos ao terceiro céu, Senhor. Apenas receba onde você está. Isso. Vamos, mais 30 segundos. Apenas coloque a mão no seu coração e receba. Receba do toque desse amor. Receba do toque dessa verdade. Receba do toque dessa presença gloriosa. Apenas receba onde você está. Obrigado pela sua graça, Senhor. Que essa palavra produza frutos a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Se você puder abrir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ah, meu irmão, tem vida de Deus nesse lugar. Primeira Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Sabe, nós precisamos entender
Quero ser didático com você. Existem duas naturezas dentro de nós que permeiam toda a nossa vida, que é o primeiro Adão e o segundo Adão. Eu acho incrível como o Martinho Lutero ele retrata isso, porque ele fala: eu pensei que Adão ia morrer nas águas do batismo, e eu pensei que eu sepultaria Adão ali naquelas águas do batismo, mas tem um porém, eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Sabe, às vezes parece que nós vamos para um lugar, para um batismo, na esperança que esse governo morra de uma vez por todas. Só que o miserável, ele sabe nadar, irmão. E a gente precisa entender qual natureza a gente vai nutrir. A do primeiro homem criado, Adão, ou a do segundo Adão, que é Cristo. Precisamos aprender que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê o Luiz, Ele não vê a Isabel, Ele não vê o Juscelio. Deus vê apenas dois tipos de pessoa, dois tipos de criatura. Quando Ele olha para a humanidade, Ele vê Adão ou Ele vê Cristo. Deus, como eu falei aqui ontem, nós gostamos de dizer: Deus ama São Paulo, Deus ama o Brasil. Sabe, de fato há um amor de Deus derramado sobre nós em tudo. Mas Deus não ama o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Deus ama Cristo no Brasil. Deus ama Cristo no Rio de Janeiro. Deus ama Cristo no campinho. Deus ama Cristo na tua empresa. Deus ama Cristo na tua casa. Deus ama Cristo na tua escola. Deus ama Cristo na tua universidade. Deus ama Cristo em toda a terra. A única segurança que nós podemos ter em nossa vida é de estarmos e permanecermos em Cristo. Quando Deus olha para a terra, Ele vê Cristo e tudo o que está nele. Eu gosto de pensar que Cristo ele foi homem, espírito, mas que Cristo também é um ambiente. Vamos lá, deixa eu explicar isso para você. Homem, porque você já sabe, ele viveu nessa terra, e nós vemos isso na história, vemos isso nos filmes, vemos isso em toda a jornada, na arte, em todo lugar que há. Espírito, porque essa é a dimensão espiritual que ele está com Deus Pai, assentado à destra de Deus Pai. O mesmo que um dia voltará em corpo novamente glorificado e vai pisar no Monte Santo e trará o seu reino sobre a terra eternamente. Porém, Cristo ele também é um lugar onde eu e você precisamos estar. E sabe, a partir da nova natureza, Paulo ele traz uma revelação para mim e para você que está em Efésios 2, capítulo 4. Coloque aqui para mim, Efésios 2, 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou o próximo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos lá, Deus, Ele nos fez assentar, não aqui nas cadeiras do Mevan Campinho. Eu não sei o endereço de vocês, mas a minha igreja, a igreja onde eu congrego, ela está localizada na rua Guido Camargo de Penteado, Sobrinho, número 978, bairro Real Parque, Campinas. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que nós estamos reunidos naquelas cadeiras que são iguais às de vocês, ouvindo alguém pregar, adorando ao Senhor, nós não estamos assentados naquele endereço. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você acorda, você não acorda na sua cama meramente. O seu espírito ele está num lugar transcendente, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E sabe o que fala sobre essa região? Nessa região você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nessa região em Cristo você não tem condenação. Nessa região em Cristo todas as coisas cooperam para o teu bem. Nessa região em Cristo você vive uma vida e vida em abundância. Você é reconciliado, você é herdeiro, você é co-herdeiro nessa região em Cristo. Importa dizer que paternidade espiritual é a mesma coisa, porque paternidade espiritual não se trata de alguém como seu pai espiritual, se trata de um ambiente de paternidade onde todos usufruem da herança como filhos. A falta de condenação não é para quem está em Adão, ou para quem é um crente bonitinho.
Porém, o que a palavra diz é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu acredito que a gente precisa entender um pouco melhor essas realidades. Vamos lá, a Bíblia mostra de maneiras práticas, mas também simbólicas, a natureza celestial e a natureza terrena, que é influenciada e governada por Satanás. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre carne e espírito. A Bíblia fala sobre Adão e Cristo. A Bíblia fala sobre Isaac e Ismael. A Bíblia fala sobre Saul e Davi. Quem é Davi? Quem é Saul? Saul, um rei governado debaixo do governo da carne, debaixo do governo de Satanás. Davi, um rei que muitas vezes escondido no meio do reinado de Saul, mas governado pelo governo do Espírito e pela palavra que estava sobre ele. Quem é Esaú? O filho primogênito de Isaac, mas quem vende a sua primogenitura, e quando ele vende a sua primogenitura, ele cai de Esaú para Edom, que quer dizer também Adão. Enquanto Jacó, ele herda dessa progenitura e vive debaixo dessa palavra. Quem é Ismael? O filho que Adão fez na carne. Quem é Isaac? É o filho feito na promessa, o filho feito debaixo da palavra. É por isso que Gálatas vai falar que Agar era um monte e Sara é um monte, um que simboliza a lei e outro que simboliza a graça e a promessa. Então tudo aquilo que eu construo em Isaac para Deus é apenas algo construído na carne. Importe que eu construa as coisas segundo a nova natureza e a verdade que está sobre mim. Vou te ajudar a entender isso um pouquinho melhor, porque você está me olhando com uma cara de paisagem. Vamos lá, está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Se não fizer, a gente fecha o olho e volta a arar, tá bom? Vem comigo. Sempre há uma luta de naturezas dentro de nós, porém a natureza que me garante uma vida crescendo de glória em glória é a natureza de Cristo em mim, a natureza do Espírito em mim, vivida pela fé através do Espírito Santo, por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Parece que às vezes eu e você, nós invalidamos a nossa consciência do que é ser filho de Deus. Já reparou que hoje a gente meio que invalida? Parece que todo mundo é salvo, parece que todo mundo é filho, e a Bíblia não nos garante essa realidade. Quando Jesus olha para Nicodemos em João 3, ele olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então o nascer de novo é um direito para a gente ver o reino dos céus. Só que depois Jesus ele continua dizendo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Porque tudo que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E isso fala de duas naturezas. O primeiro Adão, governo da carne, e o segundo Adão, Cristo, o governo do Espírito. Só que o que isso tem a ver com ser filho de Deus? Vou te explicar. De 2014 para cá, cresceu um modismo do que a gente começou a chamar de hipergraça. Uma graça barata. E a hipergraça, ela bateu tanto em, sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então foi como uma água mole, uma pedra dura do nosso entendimento, que tanto bateu até que furou algumas coisas em nós. A ponto de que parece que a gente começa a considerar que todas as pessoas na igreja são filhos de Deus, sendo que a palavra de Deus não trata assim. Vamos lá, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é nascer de novo. João capítulo 1, 12 e 13 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, receber a Cristo me dá uma coisa chamada direito de ser filho. Fala comigo, direito. Vamos lá, quem aqui tem carteira de motorista? Erga a mão para mim. Quem aqui tem carteira de motorista, mas não tem carro? Erga a mão. Muito bom. Eu sei como é isso. Se você tem a carteira de motorista, você tem o quê? O direito
de dirigir. Porém, se você não tem um carro para dirigir, você vai ter que pedir Uber, você vai ter que pegar aquele Mercedes de 40 lugares, você vai ter que pedir carona para alguém, você vai ter que pegar um carro emprestado, porque você não pode dirigir sem um carro. Da mesma forma, se você tira um título de eleitor, você tem o direito de votar. Contudo, se você não for no dia da votação, aquele domingo maravilhoso de sol, e pegar um monte de gente na fila, naquela escolinha com um monte de CC, e você se segurando para não brigar com alguém que pensa diferente de você politicamente, se você não for lá, você não vai exercer o seu direito. Da mesma forma, todos nós temos direito à educação básica, mas nem todos nós usufruímos dessa educação. Às vezes a gente só vai na escola para fazer fofoca e incomodar a professora. Então, assim também é aqueles que têm o direito de ser filhos e filhas de Deus. Não quer dizer que eu usufruo do meu direito, por mais que eu tenha o direito, porque todos o que o receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora Paulo ele vai ampliar a nossa perspectiva sobre isso. Vai nos dar uma recomendação do que eu e você precisamos fazer para sermos filhos de Deus. Vem comigo, Romanos capítulo 8, versículo 13. Vai falar. Enquanto o irmão ali procura, Romanos 8, 13. Vai dizer, porque se vivemos segundo a carne, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai, ah, Pai, Paizinho. Sabe, nós irmãos temos o direito de sermos filhos de Deus, de ter acesso à herança disponível, de viver uma vida sem condenação, de viver uma vida longe do governo do medo, de viver uma vida com tudo cooperando para o nosso bem. Isso está disponível em Cristo. Nós temos o direito de possuir toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, mas isso é um acesso de filho, que você e eu só vivemos quando mortificamos o feito das carnes e somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de escravidão, mas de adoção, que nos faz clamar, Abba, Pai. Um Pai que não falha, um Pai que não falta encontro, um Pai que não está nos condenando, mas está sempre nos amando, um Pai que não nos abandona, um Pai que nos dá segurança, um Pai que nos dá destino, um Pai que cumpre o que diz. Você e eu temos um Pai, e nós não precisamos provar nada para ninguém, nem chamar a atenção de ninguém. Está consumado, há uma nova vida, há uma nova carreira proposta, há um acesso disponível ao trono da graça, mas nós vamos ter que fazer morrer as obras da carne. Nós vamos ter que aprender a ser guiados pelo Espírito. Sabe, irmão, isso não fala de uma vida sem batalhas, uma vida sem dificuldade, mas de uma convicção de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Pastor Juscelio, ele tem uma frase icônica que fala: vencedores vencem dores. É impossível você ser um vencedor se você não vencer dor. Mas sabe, algo molda o nosso pensamento a respeito de sucesso nesse mundo teológico com tanta vertente do mundo coach. E eu não tenho nada contra coach, eu passo por sessões de coach de tempo em tempo. Mas sabe, parece que a gente confunde o que é sucesso para Deus. Parece que a gente acha que sucesso é tudo ir bem, é ser bem sucedido em tudo. Mas quando Hebreus 11 vai falar para mim e para você o que é sucesso, ele vai falar: pela fé, alguns fecharam a boca de lobos, mas pela fé, alguns foram devorados por lobos. Pela fé, alguns escaparam do açoite, mas pela fé, alguns foram açoitados. Sabe, pela fé, alguns enriqueceram, mas pela fé, alguns viveram uma vida naquilo que parecia pobreza, mas sendo enriquecido pelo Espírito. Pela fé, alguns tiveram tantas coisas nesse mundo, mas pela fé outros não, porque a vida bem sucedida por Deus, não é a vida onde tudo dá certo, mas a vida vivida pela fé, guiada pelo Espírito, guiada por esse ser celestial.
E isso não fala de uma vida sem batalhas, sem dificuldades, mas de uma convicção de que Ele está comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Uma certeza de que Ele venceu o mundo, uma certeza de que nós podemos jogar os nossos fardos pesados diante dEle, pois o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Uma certeza de que tudo coopera para o nosso bem, de que somos reconciliados, justificados, amados, perdoados, feitos reis e sacerdotes, imagem e semelhança. A certeza de que esse Deus, Ele não é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. E é nesse lugar de um tudo ou nada que Deus está me chamando e te chamando. A gente vai perceber que a vida com Deus, ela não tem espaço para um plano B. Ela é um eterno all-in. Se você joga poker, eu não jogo, então não precisa me olhar com essa cara de jogador. Mas você vai saber o que é um all-in. É quando você coloca todas as suas fichas na mesa e fala: eu vou para o tudo ou nada. Andar com Deus é andar uma vida no tudo ou nada, porque os seus planos, os planos de Deus são maiores que os nossos planos. A visão de Deus vai além da nossa visão, porque Ele sabe os planos que tem para mim e para você. São planos de bem e não de mal. Existem promessas infindáveis, irmãos. Deus tem falado para nós, principalmente Mevan Campinas, para o nosso presbitério. E a pastora Lulu, o pastor José, ele tem compartilhado essas palavras com tantos irmãos. Porque Deus tem falado conosco de um avanço nunca visto. Que nesse tempo chamado agora, existe uma roda que ela está girando, e há uma movimentação de aceleração da parte de Deus. Que esse Deus que nós servimos, Ele está destruindo estruturas na nossa mente, estruturas no nosso coração. Sabe, quando o pastor Rodrigo fala aqui de destruir a mente escassa, não é o teu pastor, não é o pastor Saulo que pede isso, não sou eu que peço isso, é Deus dizendo: eu estou destruindo, apenas entra nisso e deixa eu destruir, porque eu quero te dar a minha mente, eu quero te dar a minha forma de pensar, eu quero fazer você avançar, eu quero te acelerar. Mas que estrutura é essa? É a estrutura de Adão em nós, onde a carne precisa ser morta, rasgada, para que Cristo reine em nós. Entenda, há um tempo de muita autoridade vindo sobre nós. Dia 6 de novembro de 2023, Deus falou muito claro que havia um tempo de muita autoridade, porque Ele está levantando Cristo. Cristo é onde toda a nossa autoridade está. Cristo é onde todos os nossos recursos estão. Cristo ainda é aquele que nos faz andar sobre as águas. Cristo é aquele que envia os seus anjos para nos servir. Cristo ainda está sendo tudo em todos e nos levando nesse lugar de formação, até que a sua natureza e a sua perfeição cresça em nós, e nós venhamos a resplandecê-lo de uma maneira gloriosa, e as pessoas cheguem até nós e não vejam uma denominação, mas vejam um Cristo que satisfaz todas as demandas da nossa alma, que satisfaz todos os anseios do nosso coração, que cura todos os nossos traumas e todas as marcas sobre nós. Mas sabe qual é o nosso dilema? É que ainda queremos operar na lei da carne, ou na lei do velho pacto, enquanto o Senhor está nos chamando para uma vida vivida pela fé, a partir da ótica desse novo pacto, a nova e eterna aliança que Ele abriu para mim e para você por meio de Cristo. Vamos lá, eu preciso terminar. Romanos 8, versículo 1. Ah, que doce presença, Senhor. Que doce presença, Senhor. Romanos 8, 1 ao 6 fala: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso é, fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem aqui quer viver em vida e em paz? Sabe, é o Espírito que te inclina a viver em vida e paz. Existem coisas que elas são impossíveis na lei, por estar enferma na carne, mas Deus, enviando o seu próprio Filho Cristo em semelhança de carne, condenou na carne o pecado, para que a lei fosse cumprida em Cristo, e nós acessamos toda essa realidade celestial, pois quem é filho de Deus, não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Você precisa olhar para dentro de você e fazer uma pergunta sincera: eu tenho vivido segundo a carne, ou eu tenho vivido segundo o Espírito? Eu tenho vivido segundo a economia, ou segundo a palavra que está sobre mim? Eu tenho vivido segundo as minhas possibilidades, as melhores possibilidades de lucro, ou eu tenho vivido segundo o direcionar desse Espírito que é vida em mim? Eu tenho vivido apenas para a minha vida, ou tenho vivido para tocar o corpo coletivo de Deus, a igreja de Cristo? Porque talvez a nossa falta de resultado, de expressão, as coisas não estarem andando, não é porque a igreja não funciona, mas sim pelo fato de que nada fora de Cristo funciona. Nada fora de Cristo funciona. Fora de Cristo só existe morte. É por isso que não faz sentido um namoro de um crente com um não crente. Por quê? Porque a pessoa pode ser bela, pode ter uma boa cultura familiar, pode ser querido, mas se ela não tem Cristo, ela não tem vida. Porque só existe vida a partir de Cristo. Só existe vida em Cristo. Isso quer dizer que essa pessoa não pode se converter? Não, mas até que ela se encontre com o Senhor, ela está morta. E aí você olha para o seu trabalho, tem um monte de gente morta, porque pode performar, pode ter dinheiro, pode visitar tantos países, mas isso ainda está em morte. E nós precisamos reconciliar o mundo em Cristo Jesus, através da esperança que carregamos, porque nada fora de Cristo funciona. Mas se estamos em Cristo, desfrutamos de vida e paz. E olha que incrível, a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Ah, irmão, nós somos herdeiros. Você é herdeira. Mas quais os nossos dilemas, irmão? Parece que a nossa teologia nos ensina apenas a se inclinar para a lei. Vamos lá. Se você já ouviu o pastor Juscelio falar, você já ouviu falar sobre uma coisa chamada a sombra das realidades espirituais. Nós estamos torcendo para ele escrever um livro sobre isso, que no fundo é mais responsabilidade minha do que dele. Mas olha, existem sombras das realidades espirituais. Qual que era a tarefa que Eliseu deveria cumprir para receber uma porção dobrada de Elias? Deixa eu ajudar. Era não tirar os olhos de Elias. Era estar o tempo todo com Elias, porque quando Elias subisse, o que iria acontecer? A capa iria cair. De alguma forma, eu e você ainda estamos esperando o próximo Elias. Ainda estamos aguardando o próximo apóstolo ungido, o próximo profeta, o que é bom e válido. Mas a capa que Cristo tem para nós não está vinculada a olharmos para um homem, mas sim fixar os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Com os olhos fixos em Cristo, eu passo pelas crises, eu passo pelas decepções. O meu pastor pode pecar, o meu líder pode falhar, mas os meus olhos, eles não estão aqui, eles estão lá. Sabe de uma coisa, Meva Campinho? Sabe de uma coisa, Brasil? O que nós precisamos fazer é não procurar o próximo Elias para subir, mas olhar e ver: o madeiro está vazio e tem um vivo caminho para o trono. Tem um caminho aberto para o trono. O que sustenta a corrida da nossa fé, a nossa carreira nessa terra, não é um homem terreno,
mas os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz por conta da alegria que está proposta. Deixa eu fazer uma pergunta: tu está passando por pressão? Você está com medo dos próximos dias? Você está com medo do que vai acontecer? Você está com medo disso aqui virar ou não uma ditadura? Você está com medo da economia como está? Deixa eu te falar, há uma glória proposta, há algo que essa terra não viu, há uma expressão gloriosa, uma nova estirpe de homens de Deus surgindo, o derramar de um novo de novo. Apenas se agarre à palavra profética e fixe os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Os dias estão desafiadores, sim, irmãos, estão, mas eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou avanço, é avanço. Se Deus falou que vai vir um avivamento sobre essa terra, não é uma mentira. Abre o seu olho e avance, porque vai acontecer. Não há negociação em Deus. Você é uma mulher crente, o teu filho pode sair nas drogas, mas ele não é um drogado, ele ainda é um homem santo, ele ainda tem um ministério, ele ainda tem uma vocação. Você está vendo o seu marido se perdendo cada vez mais, ficando mais frio? Pode deixar, mulher, apenas te coloca no teu lugar, porque Deus ainda é o justo juiz, e Ele vai lidar com esse homem. Você está preocupado com a tua empresa? É Deus que te deu uma empresa ou tu que construiu? Porque se tu construiu, pode jogar no lixo, mas se Deus te deu, Ele vai dar conta do que te entregou. Nós precisamos parar de acreditar na força do nosso braço e olhar e reconhecer: Deus, eu sou muito fraco, mas diga o fraco, eu sou forte. A vida de Deus precisa crescer em nós. Inconsciente, irmãos, inconsciente, a gente ainda ouve muito a nossa carne. É por isso que Paulo falou: quando eu ouvia, eu não consultava a minha carne, eu dava uma resposta para o Espírito. A tua carne vai te tragar, a tua carne vai falar coisas para ti que tu vai falar: é Deus que está me falando. Porque a gente é tão espiritual que a gente espiritualiza a nossa alma. Mas a nossa alma ainda está no adultério com a carne. Mas tem um Cristo querendo restabelecer essa aliança para que ela se case novamente com o nosso espírito. Porque no espírito está tudo pronto. No espírito há vida e paz. E eu quero terminar nesse texto aqui. Abra Gênesis 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 7. E o time de adoração pode subir. Por favor, não se distraia, deixe essa vida te pegar por dentro. Espírito Santo. Gênesis 4, versículo 1 fala: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e este concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Então irou-se por sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ficou triste, bolado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo seja contra ti, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe, a proposta de Deus para Caim não foi: olha Caim, para tudo que você está fazendo e faça como seu irmão Abel. Deus não pegou Abel como referência para Caim. Deus não olhou e falou: cara,
que oferta ridícula essa que você está me dando. Seu irmão me deu uma oferta muito melhor. Não, Deus não falou isso para Caim. A verdadeira proposta para ele foi: Caim, se você ajustar isso que você está fazendo, indo para um lugar onde tudo que você faz parte de mim e não da força do seu braço, não do seu cálculo e da sua economia, com medo de falta ou tentando guardar algo para você, mas a partir de um lugar do seu chamamento, do nosso encontro, que é estar comigo. O seu chamado é estar comigo. Você acha que se você partir desse lugar, você não vai ser aceito? Você acha que eu tenho favoritos? Não, Caim, eu não tenho favoritos, eu tenho íntimos. Sabe, Caim, você deu uma oferta que agora não foi aceita, mas não para o que tu está fazendo, você ofertou. Apenas recalcule um modo de fazer a tua oferta. Vem e faça da maneira correta, a partir da porção correta, que certamente você vai ser aceito. Mas eu sei que você está com muitas guerras aí dentro de você. O seu desejo vai ser contra ti, mas a ti, Caim, cabe dominá-lo. A nossa jornada de fé não tem necessariamente com parar tudo que foi feito errado, ou com tudo aquilo que a gente está fazendo, mas tem a ver com remir isso tudo em Cristo, de mudar a nossa oferta, a nossa primícia, nossa forma de entregar nossa vida, deixando que o Espírito governe, e no ordinário venhamos a viver uma vida sobrenatural. Você sabe a história. Caim, ele não reajustou as coisas, ele preferiu ter ira do seu irmão que fez certo e se sentir rejeitado, do que se posicionar e mudar. Sabe, toda vez que nós recebemos uma invertida de Deus, e a gente vê que alguns irmãos estão crescendo, estão se desenvolvendo, se nós não voltarmos para o lugar original e reajustar o nosso modo de entregar a nossa vida, a nossa oferta, primícia aqui não fala meramente de dinheiro, fala do seu princípio, de tudo que parte de você. Se nós não reajustarmos isso em Deus, nós vamos querer matar os nossos irmãos que estão fazendo certo. Nós vamos querer matar os nossos irmãos que estão frutificando. Nós vamos querer matar aquele irmão que chegou há 3 meses da igreja e já está fazendo um monte de coisa. Olha só, deve ser porque tem dinheiro, deve ser porque é favorito. Não, talvez ele só está com a sua oferta ajustada, e Deus está olhando para você falando: cara, Caim, apenas ajusta a tua oferta, porque certamente você vai ser aceito. Existe um chamado para algo glorioso, Rio de Janeiro, mas a questão é, nós como igreja estamos sendo chamados a reajustar a nossa oferta, a reajustar esse princípio do que estamos construindo a nossa vida. Não importa como foi a sua família, Deus tem um princípio para você construir toda a sua vida sobre uma pedra fundamental que se chama Cristo, sobre uma pedra espiritual que é Cristo. Sobre essa pedra que nós podemos construir um edifício. Vai vir vento, vai vir mar revolto, vai vir as ventanias, vão vir as pessoas, mas quem constrói a sua casa sobre a rocha é inabalável, é inabalável. Sabe, às vezes a gente vê muita coisa sendo abalado. O nosso coração tem uma expectativa por algo inabalável, mas note, as coisas que são abaláveis ainda são as coisas construídas pela areia. E talvez até hoje você construiu sobre a areia, mas sabe o que vai acontecer, meu irmão? Se você cavar, certamente você vai achar uma rocha firme. Você só precisa ir mais fundo, colocar essa santa escavadeira e deixar essas areias irem para fora, até você achar essa rocha, que é Cristo, tudo em todos. A nossa vida, ela tem apenas um propósito: glorificar o Senhor. E é o Espírito Santo quem glorifica Deus a partir da nossa vida. Não somos nós, não somos as nossas boas ações. Meu irmão, deixa eu te falar, essa igreja, ela não é um clube social. A igreja do Senhor não é um clube social, é a junção dos homens e mulheres que carregam a presença de Deus sobre si. Domingo que vem vai ter carnaval aqui. Deixa eu falar, qual que é a tua diferença para quem vai estar num bloquinho? É a roupa? É o abadá? São as bebidas? E se for um bloco de gente que se veste bem, sem vulgaridade, não bebe, qual que é a tua diferença?
Qual a tua diferença para quem está agora no centro espírita? Qual a tua diferença para quem está agora numa reunião de maçonaria? A tua diferença é que sobre ti tem o Espírito do Deus excelente, o Espírito do Deus vivo, e nós precisamos ajustar a nossa construção em Cristo. Se coloque em pé no seu lugar. Deus está nos chamando para ajustar a nossa oferta. Ah, Caim, tu está vendo muita coisa que não está dando certo. Ah, Caim, tu está vendo muita coisa que não está funcionando. Parece que Deus te esqueceu, parece que o teu pastor não te olha, parece que você tenta e nasceu para um fracasso. Deixa eu te falar, para de ser cabeçudo. Se você construir da maneira correta, será que tu não vai ser aprovado? É lógico que sim, porque o meu pensamento sobre você não é pensamento de mal, é pensamento de bem. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem, eu preparei para ti. Esse é um chamado nessa noite. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, fez a ferida, mas sarará. Mas sabe de uma coisa? Há um bálsamo em Gileade, meu irmão. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, há graça em Gileade, porque se a árvore cortada, há esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das muitas águas voltará a brotar. Essa palavra é para você, você que precisa recalcular a sua rota. Feche seus olhos. Você que entende, eu estou como Caim, eu estou construindo de uma maneira que eu preciso recalcular. Eu preciso recalcular como eu estou entregando. Eu preciso recalcular como eu estou entregando a minha vida. Eu preciso recalcular como eu estou entregando o meu chamado, o meu ministério. Eu olho e às vezes eu não me dou mais para o ministério que Deus me confiou, com medo de algum pastor errar, com medo de algum líder errar, com medo de eu falhar. Meu irmão, é hora de recalcular. É hora de recalcular, porque se a sua vida está nas suas mãos, pode ficar tranquilo onde você está, que vai ser uma desgraça. Mas se a sua vida está na mão do Senhor, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele está cuidando de você. Então, se você é essa pessoa de olhos fechados, se você é essa pessoa que precisa reconstruir, reajustar a sua construção, erga a sua mão direita e balança ela o mais alto que você puder. Se você entende, eu preciso reajustar a minha oferta, eu preciso reajustar a minha primícia, eu preciso reajustar a minha construção. Eu estou como Caim, eu estou frustrado, mas Deus, eu quero essa nova vida em Cristo, eu quero essa vida extraordinária. Se é com você, meu irmão, sai do seu lugar e vem para esse altar. Nós queremos orar com você e te impulsionar apostolicamente para esse novo lugar em Deus. Vamos lá, tem lugar aqui para você na frente. Vamos orar junto. Eu não quero orar só por você, eu quero orar com você.